Alô? Som. Boa noite! Boa noite! Muito bom, maravilha ver a nossa casa cheia, ficamos todos muito felizes. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião pública dessa quinta-feira. Hoje é dia 8 de maio de 2025. Estamos um pouquinho atrasados, estava conversando com o Marcos lá. É uma pessoa que eu gosto muito, tem uma admiração muito grande. Nós temos uma novidade. As palestras, elas não serão mais transmitidas ao vivo pelo Facebook. Digam lá! Não botei pé. Digam lá! Porém, a gente está gravando, serão editadas e a gente vai postar no nosso canal no YouTube. Digam ei! Quando? Amanhã. Então, é uma oportunidade do pessoal de receber ao vivo esse banquete espiritual. E aí, se ficou algum tópico que você gostou, vai estar lá. Porque o Facebook está apagando as palestras depois de 30 dias. Então, a gente tem muito conteúdo legal, então a gente vai já salvar no YouTube para a gente preservar esse material que nós temos. Então, procure no YouTube, Fraternidade Espírita Maria de Nazaré de Badibacite, e você vai achar. Aos poucos eu vou pegando as palestras anteriores e vou colocando todas lá. Então, essa do Marcos hoje já vai ser postada a partir de amanhã. Então, a partir de amanhã já está disponível já. Hoje nós teremos bolo de cenoura, um oferecimento do casal Zé Augusto e da Jéssica. Pela contribuição de R$5, você leva um bolo delicioso com cobertura de chocolate, a reserva o seu, que geralmente não sobra. E o tratamento espiritual de quarta-feira, triagem a partir das 19h30. Tá com dor no corpo, tá com o corpo ruim, tá tendo pesadelo, não dorme direito, ouve vozes, desgosto, dor de cabeça, foi no médico, não é material, não é hernia de disco, vem fazer um tratamento espiritual com a gente. Toda quarta-feira, triagem às 19h30. Sem mais delongas, vamos fazer a nossa prece para aproveitarmos a palestra do Marcos Cabina de hoje. Muito obrigado. Deus abençoe. Aí. Fechando os nossos olhos, mentalizando Jesus e seu poder infinito. Divino Mestre Jesus, agradecemos a tua divina bondade que permite a nossa união na noite de hoje. Agradecemos aos espíritos benfeitores, trabalhadores da tua seara, que prepararam esse ambiente para nos acolher aqui hoje. Te pedimos a tua misericórdia, Jesus, que perdoe as nossas faltas, pedimos a tua complacência para com as nossas imperfeições e nos ajude a encontrarmos não somente as informações necessárias, mas principalmente encontrarmos a luz para iluminar o nosso caminho no nosso processo de renovação moral. Permita, se for da vontade de Deus, que recebamos na noite de hoje o tratamento espiritual, nos ajudando a nos livrarmos das mazelas que muitas vezes nós mesmos atraímos para nós. Abençoe nosso irmão orador de hoje, iluminando os seus pensamentos, para que as suas palavras venham de encontro com as nossas necessidades de crescimento espiritual. Obrigado, Jesus. Fica conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Vamos lá, Marcos. Vou te colocar o microfone aqui. Depois sua voz ser bem bonita na frente. Boa noite a todos. Essa energia do Flávio é contagiante, né? Depois de um dia de trabalho, numa quinta-feira, não está meio assim, stand-by, aí o Flávio vem daquele choque de energia, de ânimo. Parabéns, Flávio, é isso aí. Cada um de nós tem o seu desafio, cada um de nós tem sua história pessoal, na atual reencarnação e nas reencadernações pregressas. Somos viajantes do tempo, estamos nessa nave espacial, Terra, planeta, escola. A Terra está parada, gente? Não, está tudo se movimentando. Vocês não sentem de vez em quando a Terra girando? Ela está transladando e está girando em torno do seu próprio eixo. Vocês não sentem isso? Se vocês não sentem, vocês não chegaram ainda em 60, 70 anos. Depois você começa
sentir uma certa tontura, você sente que a Terra está girando. Não é labirintite. Essa brincadeira é para a gente lembrar que somos espíritos infinitos ou eternos? Quem que me ajuda? Somos espíritos infinitos ou eternos? Infinitos. Quem falou infinitos? Eterno é Deus. Sempre existiu, existe e sempre existirá. Nós temos uma data de criação, temos uma data de nascimento na atual encarnação e temos uma data de criação onde o nosso Criador formou essa entidade aqui, ó. Criou. Quando que nós somos criados, gente? Nessa atual encarnação? Temos uma história lá atrás. Temos muito progresso que já atingimos. Temos progressos e evolução e autotransformação e autoconhecimento pela frente. Estamos aqui, quem tem dor aqui? Ele estava falando de dor, mas quem tem dor assim, no sentido geral, dor moral, uma questão emocional, um desânimo, uma apatia. E tem horas que dão assim, uma certa insatisfação, que a gente fala assim, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Aí a gente lembra, o tema de hoje, gente, a verdade que liberta, quando Jesus disse, conhecereis a verdade, quem que vai te libertar? A verdade. Então vamos descobrir qual é essa verdade de Jesus. Então se a gente tem um certo desconforto emocional, espiritual, físico, que é de lá para cá, do nosso espírito para a mente, para o corpo, é porque nós estamos num planeta de, quem que me ajuda? Expiação e prova. Da onde nós saímos agora há pouco? Algumas reencadernações atrás? De um planeta na condição de planeta primitivo. Primitivo, vocês têm noção disso? Éramos homens e mulheres das cavernas. Planetas primitivos, lá atrás. Estamos agora no segundo estágio, planeta de expiação e provas. Qual que é o próximo? Próxima etapa, que a Terra está se tornando, já está em transição para o planeta de regeneração. E depois? Planetas ditosos, espíritos perfeitos. E depois? Celestes, ou planeta divino. Aí a gente começa a entender aquela frase de Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. Há muitos planetas em várias condições no multiverso criado pela suprema inteligência. Quando a gente tirar da cabeça essa ideia de humanizar Deus, lembrar do que a gente aprende na doutrina espírita, que Deus é suprema inteligência, supremo amor, a gente começa a sentir um pouco mais leve. E aqui nessa nave que nós estamos passando aqui, que a gente enfrenta dores e desafios na condição de planeta de prova e expiação, a gente começa a conseguir força e coragem. Começa a entender, sai do vitimismo, por que eu estou passando por isso? Por que eu já não estou no planeta regenerado? A pergunta é, o que nós estamos fazendo para ajudar, para transformar a Terra num planeta de regeneração? O que eu estou fazendo a minha parte? Cada um de nós. Começa fazendo aqui dentro, ó, dentro da nossa casa mental. E daí dentro do nosso lar, e daí no seu trabalho, na sociedade, fazer a nossa parte. Ok? Então vamos trazer aqui, ó, a verdade que liberta. Essa imagem aqui de cima foi encontrada semana passada, eu peguei da internet, apareceu essa seguinte imagem, meia lua, a lua crescente, e 2 estrelas ao lado. Eu falei, olha aí, ó, sorrindo para o planeta que está se regenerando. 2 estrelas é Mercúrio e Vênus, eu não tenho certeza. Obrigado pela dica. E aí a gente começa a sentir mais leve, começa a buscar essa força e essa coragem para sair do vitimismo, para eu trabalhar meu autoconhecimento, me tornar um pouquinho mais responsável que tudo que está acontecendo na minha vida, tudo, exatamente toda a condição que eu estou hoje,
é de minha total e exclusiva responsabilidade. Por isso que nós estamos cada vez mais, um pouquinho mais maduros em termos de evolução espiritual, de evolução moral, equilíbrio emocional. E uma coisa que eu sempre falo, que a gente estuda toda quarta-feira lá no Centro Espírita em Rio Preto, no estudo mediúnico. Nós temos que cada vez mais nos capacitar, estudar a nós mesmos, estudar a verdadeira vida, que não é essa aqui. Isso aqui é uma passagem, estamos aqui nessa nave, que o mundo espiritual se comunica e não é paranormalidade, não é nada de extraordinário, essa interligação da matéria, do mundo material com o mundo espiritual. E aí, eu tenho que me blindar porque tem interferências, porque existem interferências. Eu tenho que me abrir porque tem boas influências do meu espírito protetor, dos espíritos que nos afinam, os familiares que se ligam a gente, toda essa egrégora, os nossos amigos, as entidades que contribuem para o nosso progresso. E Deus permite que dentro de toda essa turminha que nos acompanha, tem aqueles que são nossos credores, chamados obsessores. Por que Deus permite? Porque é ali que nós somos testados. É ali que a gente começa a trabalhar mais o nosso autoconhecimento e o desenvolvimento da caridade, porque fora da caridade não há salvação, caridade, benevolência, perdão, tolerância. A gente tão falado no meio espírita, e é um desafio para nós, viu? Vocês têm facilidade para amar? Eu ainda tenho dificuldade para amar. Eu sei toda a teoria. Eu dou palestra há 20 anos. Minha esposa daqui não vai deixar eu mentir sozinho. Eu tenho dificuldade, porque ainda nós carregamos dois grandes entraves, duas situações que atrapalham o nosso progresso espiritual. Quais são os piores? O egoísmo e o orgulho. O egoísmo, eu quero primeiro para mim, eu quero mais para mim. Egoísmo, só pensa em si. O orgulho é não pensar no outro, e às vezes ela até pensa assim, existe o outro. Às vezes a pessoa é tão orgulhosa que ela só vê a si mesma, não consegue ter essa empatia de ver o outro, de ver o irmão no outro, que é melhor, de ver a figura de Jesus no outro. Esse é o nosso desafio, gente. Aí está começando a entrar mais aqui, ó, a verdade que liberta. Lá em João 8,32, Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você fica pensando assim, libertar do quê? A verdade vai nos libertar do quê? Ou de quem? Vai libertar de nós mesmos, como o Flávio falou, que muitas das nossas dores, 100% das nossas dores, é devido a nós mesmos. Nós somos nossos maiores obsessores na autoobsessão. Quanto mais autoconhecimento, quanto mais eu desenvolvo amor, quanto mais eu trabalho aqui na questão do nosso modelo e guia, que revelou a verdade, amar ao próximo como a ti mesmo. Gente, olha como Deus é maravilhoso. Características de Deus. Ó, a verdade de Deus é absoluta. As pessoas que conhecem você e conhecem sua verdade, a nossa verdade não é absoluta. Você fala uma coisa hoje, outro dia você fala, eu falei isso? Não, hoje eu já acordei diferente, já penso diferente. A gente ainda está nessa, porque ainda somos espíritos imperfeitos, rumo à felicidade e à perfeição. A verdade de Deus é única, a verdade de Deus é eterna, não muda a regra, Deus não muda a regra. Se você tem um sócio, se você está num relacionamento, que é uma sociedade, né? Se você tem qualquer tipo de interrelacionamento, dependendo da condição, você fala, não foi isso que está combinado. Você não tem um contrato. É ou não é? Porque a gente fala, eu acho que eu me arrependi que eu combinei com você, eu estou levando prejuízo. Então a gente vive mudando. As leis divinas são sábias, amorosas e imutáveis. Lembra que são sábias, amorosas, porque nós temos
Como que é a lei divina, gente? Olha como começa a libertar agora, mais ainda. Deus é justo. Primeira coisa. Então, aqui na Terra você não vê um monte de injustiça? Existe injustiça na política? Vocês deram risada? Vocês estão no planeta de prova e expiação. Existe injustiça no meio social? Tem um que é milionário, bilionário, o outro passa fome. Social, político, econômico. Existe. Deus é justo. Então, a lei divina é justa. O que cada um está passando tem a ver com a lei de justiça, certo? O que a pessoa faz com isso é livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Depois que a gente aprende que Deus é justo, qual que é a outra condição? Justiça, amor e misericórdia. Isso é caridade. Porque se fosse só justiça, a gente não seria espírito infinito, né? A gente seria espírito muito limitado. Então, quando tem justiça, amor, carregado de misericórdia, tanto que Deus nunca nos deixa sozinhos. Colocou um espírito que nos acompanha 24 horas por dia, desde o seu nascimento até o seu desencarne. Espírito protetor. Todos nós temos um espírito protetor. Todos. Pensa numa pessoa que você não gosta a nível mundial, um presidente de um país que gosta de promover guerra, ele tem um espírito protetor. Se ele não escuta, a questão é dele, as consequências lá na frente. Mas todos nós temos. E a condição desse espírito protetor, ele tem uma ordem espiritual, uma elevação acima da nossa, na hierarquia do progresso espiritual. Olha aqui como Deus é maravilhoso. Colocou um espírito com mais categoria de elevação, mais luz, vamos colocar assim, do que a gente, para nos orientar. Ah, Marcos, não está compatível o que você está falando, porque eu não sinto ajuda, eu só passo por problemas, só enfrento perrengues, dificuldades na vida. De onde que vem essa ideia? É porque ainda a gente está cego, míope, vamos falar, míope. Nós ainda não estamos enxergando, sentindo, sintonizando com o nosso espírito protetor. Por quê? Porque ainda somos egoístas e orgulhosos. Todos nós ainda temos isso. Então, no momento que a gente se abrir, mente e coração, está passando uma dificuldade, não precisa pedir ajuda só quando está passando dificuldade, porque quando as coisas estão dando certo, vamos agradecer também, né? Gratidão. Gratidão gera gratidão. Então, no momento que nós estamos achando que precisamos de um apoio, é infalível você pedir auxílio do seu mentor espiritual, que é a mesma coisa de espírito protetor, que é a mesma coisa de anjo guardião. Chama do que você quiser. Mas Kardec recomenda a gente ter uma intimidade com o nosso espírito protetor. Não é fazer adoração. Eu tenho um amigo que ele fala assim, eu dou muita bronca no meu espírito protetor. E como assim? Eu falo de igual para ele. Ele fala assim para o espírito protetor dele, ninguém mandou você ser meu espírito protetor, eu não sou fácil. Ele fala você fala desse jeito. Ele fala, eu moro sozinho numa chácara, eu falo em voz alta com ele. Estou dando trabalho? Tudo bem, quem mandou você? Você que aceitou ser meu espírito protetor. Ele brinca, mas no fundo ele não está cobrando. Qual é o sentido de você falar desse jeito? É porque ele me conhece, ele sabe que eu brinco assim com todo mundo. Ele fala abertamente. Não que é necessário fazer isso, até acho que é complicado. Mas ele sabe, o espírito sente a nossa intenção. Quando ele deixar essa matéria, estiver em espírito, não importa muito o que se fala, importa o que você vibra, a energia e a sua verdadeira intenção. Então, se ele está brincando com o espírito protetor dele no bom sentido, tipo assim, eu sei que você está junto comigo. Primeira coisa, ele está acolhendo o espírito protetor dele, brincando. Porque tem gente que nem admite que tem, só reclama que o espírito protetor não faz nada. E não vai fazer. Ele vai nos dar força e coragem, vai nos orientar, vai nos pacificar, vai respeitar quando a gente tem o nosso livre-arbítrio e fazemos coisas ruins, ele vai aceitar, ele vai dar orientação. Não é por aí. Você quer, ele se afasta e respeita. Você pede ajuda, ele volta sempre. Sempre do nosso lado. Gente, isso aí não é mais uma verdade que liberta?
Não é maravilhoso? Agora, olha esse esquema aqui, ó. Você tem seu livre-arbítrio. Tem uma amiga minha, ela fala assim, eu acho que não é verdade esse negócio de livre-arbítrio. Ela não tem religião. Ela fala que não tem religião. Ela fala, sou espiritualista, mas ainda não encontrei uma religião perfeita. Eu falei, por quê? Ela falou, porque não existe livre-arbítrio. Você acha que você escolhe, mas se escolher mal, você é punido. Eu falei, então você não entendeu. Você tem seu livre-arbítrio. Se você tiver boas escolhas no bem, você tem uma consciência tranquila. A sua maior riqueza é consciência tranquila. Se você pega o seu livre-arbítrio e faz escolhas ruins, você fica com dor moral, aquela consciência pesada. Por quê, gente? Por causa disso aqui, ó. Aqui está os 3 pilares que a doutrina espírita traz, que é uma verdade reveladora, que é o Consolador prometido, dentro da doutrina espírita. Olha aqui, ó. No Espiritismo nós aprendemos, nós temos liberdade de escolha, é uma lei divina, que você tem essa liberdade de escolha, mas se você caindo na lei divina, você entra aqui, ó, causa e efeito. Isso não é justiça? Cada um colhe o que planta, mas veja bem, ó, não é pena de talião. Vocês conhecem pena de talião? Pena de talião é assim, olho por olho, dente por dente. Deus não é assim, isso é coisa do homem. A lei de causa e efeito é assim, ó. Você fez alguma escolha, no bem ou não, você vai colher encarnado, começa a colher. Aí depois, você não vai morrer. Seu corpo vai morrer. Seu corpo morre, você é um espírito imortal, não existe pena eterna. Gente, não é libertador saber que não existe. Tem lugar por aí que fala que se você não for de Jesus, não aceitar como seu Salvador, você vai morrer, não vai morrer, você vai sofrer eternamente no fogo do inferno. Eu falo isso na palestra porque eu já fui numa doutrina que falava isso. Eu falo, pô, perfeito eu não sou, então não sei, para o céu eu já não vou. Eu não sou tão ruim para ir para o inferno, eu não sou tão ruim assim. Mas se eu for mediano, tem um meio termo? Aí eu falei, não, essa aqui não interessa, não pode ter meio termo, pulei para a outra. A outra falou, não, aqui é o seguinte, tem o purgatório. Eu não vou para o céu, não vou para o inferno, eu vou para o purgatório. E como é que funciona o purgatório? Tem uma provinha lá que você passar, você vai para o céu, você repetir, vai para o inferno, como é que funciona? No purgatório você vai purgar, você vai tirar todos os seus mal, não justificou. A doutrina espírita revela que somos imortais e vamos colher aquilo que plantamos, porém, carregado de misericórdia, e a maior prova da misericórdia divina está aqui, ó. Eu posso voltar em outro corpo, reencontrar aqueles irmãozinhos que tiveram alguns papéis nas minhas reencarnações anteriores, na condição de pai, irmão, sócio, filho, neto, nessas condições aí, em que a gente se reencontra para fazer ajustes para poder aprender a amar. Gente, a verdade liberta. Eu não vou morrer. Quem vai morrer? Meu corpo. Se eu fizer escolha ruim, eu tenho oportunidade. Vai doer. Vai doer. Vai doer minha condição moral. E eu vou querer, na hora que eu voltar, eu não vou pedir para reencarnar, eu vou implorar para reencarnar, para me encontrar aqueles agregados. Eu brinco, aquela sogra, desculpa aí, sogra, você é linda. Aquele cunhado, aquele parente que você não se dá bem, aquela pessoa no seu trabalho, você fala, não queria nem trabalhar para não ver a cara do fulano. É ali, é essa oportunidade que você tem de aprender a amar, de ter um alívio, uma leveza de consciência, porque você aprendeu a amar. Todos nós, gente, temos esse desafio. Quando eu falo você, é nós, todos nós. Então, você quer melhor que isso? Você escolhe, cai na lei de causa e efeito. Aí, você está encarnado ainda, calma. Você vai passar por situações de oportunidade, seu mentor espiritual vai te orientar, você vai cair nas tentações, você conhece o vigiai
e orai, vigiai e orai para não cair nas tentações das suas más tendências, que você traz reencarnação após reencarnação, repetindo comportamentos e escolhas que te traz dores e que você culpa os outros. Ou situações, o planeta que você está, o governante, o prefeito, o vizinho, ou alguém que convive com você. Vigiar e orar está aí, mais do que nunca agora, nesse momento de transição, né? Gente, isso aqui não é uma verdade que liberta? Fala para mim. Eu começo a entender a grandeza do nosso Criador. Eu começo a entender que eu tenho uma centelha divina. E eu tenho um pouco de luz, porque eu sou filho da luz. Deus é luz, energia máxima de amor, suprema inteligência. E colocou todas essas condições aqui para a gente se arrumar. Qual o objetivo de Deus? Que a gente chega logo lá no mundos felizes, celestes, divinos, ditosos. Saia da condição de prova e expiação. Ah, mas você falou que a Terra está passando de prova e expiação para regeneração. E se eu não ficar aqui, para onde que eu vou? Você vai para um outro planeta que vai ser prova e expiação, repetiu de ano. Prova, é castigo? Não, você está dentro do progresso moral, porque aí a nossa condição energética vibracional, que não somos matéria, nós somos espíritos que vibramos, não vai ficar dentro do padrão vibratório que a Terra já passou para a regeneração. Então, pela lei divina, você não consegue ficar aqui. Que nem diz um amigo nosso, se você não passou na prova de prova e expiação, e aqui se transformou em regeneração, você não suporta ficar aqui. Você não suporta. Quem ainda não aceitou o bem e começa só a ver bem, amor, bondade, a pessoa fala, eu não pertenço a isso. Então, olha que respeito e que educação divina de colocar lá num planeta de prova e expiação, aonde você vai ter memórias, lembranças, não total, né? Mas na consciência vão vir situações que você falar, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não vou repetir mais esse comportamento. Eu não vou ter mais esse pensamento. Eu não vou conviver mais com esse tipo de pessoa que tem isso. Eu vou procurar ajudar, senão eu vou me afastar. Porque eu quero a minha consciência tranquila, que isso aí me gera paz e traz tranquilidade na alma. Eu acho que o grande objetivo nosso é a consciência tranquila. Até Kardec pergunta para os espíritos, se aqui, no planeta, na condição de prova e expiação, não há a felicidade, como a felicidade completa, existem momentos felizes, como é que eu consigo viver aqui no planeta de prova e expiação, na Terra, e ser o mais feliz possível, de uma forma mais leve possível? E a espiritualidade responde sobre duas condições. Na matéria, se você buscar o necessário, o suficiente para a sua sobrevivência na matéria, sem excessos, sem que a gente crie necessidades supérfluas. E a gente faz isso, né? Eu conheço muita gente, e eu sou um deles, às vezes eu entro em dívida porque eu coloco uma necessidade que não existe. Minha esposa fala, por que você vai comprar isso? Ah, não sei, acho legal. Às vezes isso acontece com vocês, você cria uma necessidade que no momento vai trazer uma satisfação. Depois você olha o boleto e você fala, por que eu comprei isso mesmo? Por que eu estava atrás de muita gente que só quer ter o carro do ano? Não, só se for uma casa no melhor condomínio fechado da cidade. Não, só se a roupa for de... Gente, isso aí é uma tortura. Agora, se a pessoa tem condições e acha que deve colocar o dinheiro aí, ok. Mas se o dinheiro for empregado naquilo que é suficiente e o restante, empregar pessoas, colocar no auxílio, sabe, fazer esse dinheiro girar para o bem, para a multiplicação coletiva, isso vai trazer maior riqueza, consciência tranquila para a pessoa. Então, a espiritualidade responde para Kardec. Se você quer ter uma vida aqui no planeta Terra, de uma forma mais leve possível, que se assemelhe a uma felicidade temporária, na matéria, o suficiente, nas coisas materiais. E na condição moral, busque ter uma consciência tranquila.
consciência tranquila, fazer bem uso do livre-arbítrio, nas boas escolhas. Quando eu deixo a minha carne, eu vou retornar. Estou junto com os espíritos que têm a mesma afinidade minha, num processo de mais de missão, não que a gente está nesse nível ainda, né? Mais de missão do que de provas e expiação, somando com pessoas que podem agregar para ajudar o maior número de pessoas. Quem dirigente de casa espírita pensa assim, eu acredito. Você tem uma casa espírita para trazer pessoas para ser auxiliada. Você não quer que a pessoa fique a vida inteira sendo ajudada. Você quer que você deseje, busca e auxilia para aquela pessoa se elevar, se melhorar, ser um trabalhador da casa para atender mais pessoas possíveis, encarnados e desencarnados. Não é, Flávio? Maior número de médiums e de dialogadores do trabalho mediúnico para auxiliar encarnados em presídios, encarnados em hospitais na condição morre, não morre, encarnados que estão com pensamentos suicidas, então naquela situação, podem ser trazidos numa sessão, recebendo uma energia de renovação de esperança e fé verdadeira no nosso Criador. Aqueles desencarnados que estão em situações de sofrimento, porque ainda não aceitaram a condição da morte, porque acreditam que a morte física está ligada à morte, que é o fim, a morte física é o fim. Aí no choque anímico aprende, desperta, que a verdadeira vida não é na matéria. Então vem todo esse auxílio, e esse nosso irmão e irmã vai ser resgatado, auxiliado, e vai retornar para auxiliar outro, e assim todos juntos se entender. Gente, isso é proposta divina. É diferente disso. A gente se somar. Ah, mas eu ainda não sou perfeito para auxiliar. Para de ficar olhando seu umbigo, seu joelho ralado, porque tem muita gente que está em condição de UTI espiritual, emocional. Você tem conhecimento suficiente, isso a gente aprende lá no centro. Nós temos conhecimentos suficientes para levar uma vida um pouco mais digna em termos de não ter tanta dor e não levar uma vida medíocre. Muitas vezes leva uma vida muito de acordo com tudo que nós já sabemos da doutrina espírita, gente. Olha o puxãozinho de orelha que pega na consciência minha e de todos nós. Temos conhecimento suficiente para ter mais ânimo, para estar mais empolgado para se conhecer, para se autocurar, para estender a mão para aquele que precisa, sabe? E a gente despertar pelos verdadeiros valores. Tudo que você está correndo atrás do dia, tudo que você fez hoje, das 8 da manhã até agora, vai ficar aí. Tudo que você correu atrás. Não tem que pagar as contas, tem que pagar as contas. Você ficar só atrás disso, você vai desencarnar e fala, peraí, o que eu levei? Eu ganhei essa existência. Quando você olha para o seu corpo estendido lá, você não fala, eu queria voltar para o corpo, porque eu tenho coisa para resolver. Gente, acabou o Wi-Fi, acabou o celular, sua casa, fica tudo aí. O que você leva? Tudo aquilo que você aprendeu, porque o conhecimento ninguém tira de você, o conhecimento liberta, e o quanto você progrediu espiritualmente. Tudo aquilo que você aprendeu e o bem que você fez vai ser o seu advogado onde quer que você vai. Chico Xavier. O bem que você fez vai ser a sua defesa, vai advogar ao seu favor onde quer que você esteja. Quando ele fala isso, no planeta onde quer, em qualquer situação, encarnado ou desencarnado. Então que a gente busque realmente verdadeiros propósitos pelo qual nós estamos aqui, parar de se sentir culpado, porque está uma tendência agora na transição de se sentir culpado. Você fala, está aqui na transição, está acontecendo um monte de coisa, e ainda não melhorei. Um ato de amor cobre uma multidão de pecados, disse Jesus. Começa a partir de agora. Se tocou alguma coisa na sua consciência, essa palavra que eu trouxe para vocês e para mim, reformula a sua vida, reescreve a sua história a partir de hoje. É a noite da libertação. Você libertando de você mesmo, de pensamentos atrasados lá atrás, de
de mente bloqueada, sabe? Você tem mente bloqueada? Você tem mente sonhadora? Ou você tem mente infinita de prosperidade? A mente bloqueada, muitas vezes a gente tem isso aí. Ah, não vai dar certo. Ah, mas e se? Mais. Você viu alguma vez Jesus falar assim, não sei se vou praticar o amor ali, não vou ser bem visto, podem fazer isso comigo. Jesus já sabia que ia ser crucificado. Ele veio já com a missão, já como espírito. Ele veio para a matéria já como espírito na condição de luz. Olha quanto amor. Tanto que as pessoas olhavam Jesus à distância, sentia aquela irradiação, e com a sua consciência buscava aquilo, a pessoa se curava à distância, só de olhar para Jesus. Tamanha a vibração de amor e perfeição de Jesus. Não precisava tocar, só de olhar. E para muitos, na cegueira do amor, na cegueira e na ignorância do progresso espiritual, ainda naquela condição, achava que Jesus podia dar algum problema, que estava linkado a sua consciência, suas escolhas, ainda com a... Eu falo que é a ignorância do amor, não é maldade. Ignorância, não conhece a libertação do amor. Então, que a gente possa realmente se reformular a partir de hoje. Não interessa o tempo, não interessa a idade, o RG, a profissão, nada disso vai importar. O que vai importar realmente conhecimento. Quanto mais conhecimento, me ajuda aí, Renato. Quanto mais conhecimento, mais escolhas eu tenho. Quanto mais escolhas eu tenho, mais liberdade eu tenho. Quanto mais liberdade eu tenho, mais próximo da felicidade. Quanto mais ignorante eu sou, mais eu acho que não vai ter jeito. Estou falando o contrário agora. Mais eu acho que não adianta escolher, porque o destino já está predeterminado para mim. E mais eu me distancio do meu Criador, achando que não tem jeito, caio em depressão ou em ansiedade. Hoje, quem não tem o vigiar e orar redobrado, e a gente dá escorregões, a gente cai em vigilância no dia a dia, se não tem influência que vai te levar para onde ele quiser. Quem está em cima do muro, gente, pode cair para lá ou para cá, em termos de está bem ou não, está equilibrado ou desequilibrado. Como a humanidade, como que lá atrás, nos mundos primitivos, como que rolava a nossa mente? Nossa mente rolava assim. Ou eu ataco, ou eu defendo. Ou eu luto, ou eu fujo. Sim ou não? Parece um leão na sua frente. Aparece alguém 3 vezes o seu tamanho, disputando por um alimento. Estou falando lá no mundo dos primitivos. Então você tinha a condição de fugir ou lutar. Se é maior que você fugia. Se você pode dominar, você lutar para conquistar o alimento, por exemplo, o espaço, lá no mundo primitivo. A sociedade evoluiu e distorceu. Por quê? Isso está no livro dos Espíritos, está no Evangelho também. Saiu da condição de espíritos atrasados, em termos de luta e fuga, e foi para a condição de sensações. Hoje a humanidade, praticamente toda, está nas sensações. O que é sensações? O que me dá prazer eu busco, o que não me dá prazer eu não busco. Estamos agora nessa transição planetária para a transição de condição de regeneração, chegando aonde? Condição mental e padrão moral de sentimento. Lá atrás, mundos primitivos. Depois, em prova e expiação, sensações, o oba-oba. Sim ou não? Que dá prazer. Eu coloco a dispor as minhas más tendências, a intolerância, a falta de caridade. Está acontecendo isso ou não? Quando está acontecendo muito isso, é porque já está partindo para o próximo estágio, que é a condição mental de sentimento. E qual é o sentimento maior? O bem, o amor. Então a gente se pergunta para a nossa consciência: a minha mente está primitiva ainda? Ela ainda está nessa condição de prova e expiação que não quer sair daqui, vai repetir de ano? Ou eu quero buscar realmente dentro de mim
me autoburilar, buscar lá no fundo da minha consciência o meu potencial que eu tenho de perdoar, de amar, de realmente praticar a caridade. O que é caridade na sua essência? Benevolência para com todos, indulgência para com os imperfeições. Gente, essas palavras são muito fáceis. Benevolência para com todos, ok? Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas, é fácil de falar. Agora começa a pensar. Benevolência para com todos, gente. Com todos. E aí fora você está vendo o quê? É com todos, é só para meu time, o meu partido, está entendendo? A minha raça, o meu gênero. Fora da caridade não há salvação, né? Indulgência para com as imperfeições alheias. Se você achar que alguém é menos que você, seja indulgente, você já foi pior que ele. Você evoluiu um pouquinho, você está na lama, você levantou a cabeça, viu muita gente na lama e você acha que você é o cara. Tem gente voando, volitando. O espírito está tão desprendido da densidade da matéria que está leve. Está indo. Isso. Só porque a gente levantou a cabeça, né? Muitas vezes até palestrante assim. Levantou a cabeça da lama e falou, não, agora eu sou o cara. Começa a ver, você pode auxiliar os outros a saírem da lama. Gente, essa é a proposta de Deus. Então, eu conhecendo as leis divinas, gente, não adianta eu ficar falando para vocês sobre lei divina nem para mim. A lei divina está na consciência, está no livro dos Espíritos. Aonde que está escrito as leis divinas? Na nossa consciência. Só parar um pouquinho, examinar. E quando eu começo a colocar minha energia, minha melhor energia nas leis divinas, eu desperto essa consciência. Eu me liberto das dores. O mundo fica mais leve, gente. Passa por dificuldade? Passa. Só que você supera mais rapidamente. Você não escorrega e fica caído no chão. Você levanta. E quando você levanta, você estende a mão, puxa outro e vamos juntos. Essa é a ideia. Aí vem cada vez mais progresso espiritual em direção à verdadeira felicidade. No mundo tereis aflições. Como que eu ganho a existência? Aqui é uma repetição que eu já falei lá no começo. Ó, justiça, amor e caridade. Autoconhecimento. Isso aqui eu acho meio complicado ainda, mas está buscando, né? Vocês buscam diariamente domar as suas más inclinações? Alguém aqui tem vício? Não, eu não bebo, eu não fumo, não faço nada. Mas você faz fofoca? É um vício. Fala mal do outro. Você tem pensamento, gente, pensamento, né? Tem gente que só gosta de coisa ruim. Você vai conversar com a pessoa e fala, nossa, hoje meu dia foi péssimo. E ontem? Não, ontem foi melhor, mas hoje piorou. E amanhã? Eu acho que não vai dar certo. Isso aí também é vício, gente. É uma vibe que a pessoa tem. Não é só vício na matéria, vício mental. Então nós vamos trabalhando, domando nossas más inclinações, esforçando no bem, e nas aflições do mundo, olha o que Jesus fala aqui, ó. No mundo de prova e expiação, isso aqui não vale para mundos regenerados, ditosos e celestes, né? No mundo dos primitivos, aqui tem hora que parece primitivo, né? Ou é prova e expiação, tem hora que eu tenho dúvida. Dependendo do horário que você liga a televisão ou você vê no canal do YouTube lá, parece mundo primitivo. Né? No mundo dos primitivos e de prova e expiações, tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, olha o tamanho do bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E quem é Jesus para nós? Modelo e guia e o governador do planeta Terra. Nós estamos bem de governador, sim ou não? Um modelo e guia. E quem que é o nosso salvador? Nós mesmos. Nós somos nossos salvadores. Senão tudo que eu falei aqui não foi por água abaixo. Então eu desejo a todos vocês uma ótima noite de reflexão. Quando vocês forem desdobrar o sono, desliga um pouquinho antes da televisão, que a gente fica na televisão até dar sono, depois desliga e sonha com as últimas coisas que você assistiu lá, que às vezes nem sempre é coisa boa. Aí você tem pensamentos ruins, desdobra e fica difícil subir. Você fica mais para descer do que para subir. Então, antes de dormir, faça sua prece.
Porque a prece é a sintonia do nosso Criador. Você quer estar numa aflição que você não sabe como resolver. Você se fortalece pela reconexão. Eu tenho uma palestra, eu me surpreendi quando eu peguei esse tema, o poder da prece. 2 palestras que eu dei nos últimos anos que eu me surpreendi. Eu falei, acho que é um tema meio poder da prece, todo mundo sabe. E a outra foi espírito protetor. Eu me surpreendi como eu era ignorante do poder da prece e da capacidade da benevolência, da misericórdia, do amor divino de ter um espírito protetor. Então, você desdobra no sono e você busca antes de dormir. Eu faço isso. Eu falo assim, meu espírito protetor, meu mentor amigo, meu brother, tem que ser íntimo com ele, meu mano espiritual. Conversa comigo. Pega o que eu tenho de teimosia, que eu acho que eu sei, que eu não preciso mais saber. Quebra o meu orgulho e coloca na minha mente. Sopra aos meus ouvidos os meus desafios que eu consigo realmente que esteja ao meu alcance. Mas coloque também aqueles que eu deixei para depois. Você não deixa para a próxima encarnação o que eu posso fazer agora. Obrigado por me suportar. A primeira coisa que eu falo é isso. Espírito protetor, obrigado por me suportar. Eu não sou fácil. Não pergunto para minha mulher se eu sou fácil. Não pergunto. Ela sabe. Ninguém é fácil. Sabe por quê? Porque tem muita coisa que a gente incomoda no outro que a gente não enxerga ainda. Mas quando a pessoa fala e você repete, você enxergou e é teimoso e orgulhoso. Que é o nosso caso. Então, agradeço o seu Espírito Protetor por te suportar. Ele está ali sobre ordem divina. Se ele desistir, que é raríssimo, será colocado um outro Espírito Protetor com essa missão para te amparar em qualquer situação, qualquer desafio. Recorre a ele porque virá até você força e coragem para suportar qualquer tipo de situação. Não existe impossível para Deus. Então faça isso hoje. Ou você coloca assim, você vai conversar com a sua consciência antes de dormir, para que você possa no despertar do sono, lá em cima, se encontrar com benfeitores, com aqueles que realmente estão na nossa vibe. Mas, que nem o Flávio falou, se você tem pesadelos, se você tem dores que a medicina não explica, a casa espírita está aberta. A casa espírita promove cura, gente. Ela dá oportunidade de cura para quem quer se curar, dentro de um processo de autocura, porque a energia da cura está ali naquele momento para aquelas pessoas que estão trabalhando mediunidade de cura, de amor, de boas energias. Se você quebrar o seu orgulho e egoísmo, ver aqui não só no momento que está sem saída, muita gente vai quando não suporta mais, eu vou ver se vai dar certo. Quando você vem falando assim, olha, uma vez eu fui numa cura lá em Rio Preto, sem brincadeira e sem arrogância. Eu fui numa necessidade, da outra vez eu falei, eu vou lá, mas eu vou fazer diferente. Eu vou para agradecer. E eu espero que a minha gratidão seja uma energia que vai ser girada lá dentro das macas de cura, que pode servir como resposta para muitas pessoas que estão reclamando que deveria estar agradecendo. Então eu fui lá para agradecer. Aí eu falei assim, será que eu não estou sendo hipócrita? Porque eu tenho um monte de problemas também. Problemas não, desafios. E como que eu vou num lugar que pode dar solução? Mas se você coloca a gratidão na frente, você começa a ver que você não tem tanto problema. Você não é o pior dos mortais. Você começa a ver isso. Porque você começa a só olhar, ou você olha para o problema, ou você olha para Deus. Ou você olha para o problema, ou você olha pelas oportunidades que você teve até hoje e não aproveitou, mas pelas infinitas possibilidades que estão aí na sua frente, daqui para frente. Então começa a colocar energia de gratidão e quebra a reclamação. Gratidão a todos. Essa mensagem foi justamente para vocês e para mim. Aprendi muito, vieram muitos insights, espero ter contribuído com a verdade que nos liberta. Gratidão.